Fala, meus queridos! Todo mundo bem por aí? Como passaram de final de semana? Eu espero que bem. Gente, eu vou começar essa aula fazendo duas perguntas. A primeira é: vocês sabem de que forma a gente interage com o mundo ao nosso redor, com o meio externo em que a gente vive? Já pararam para se perguntar sobre isso? E a outra pergunta é: vocês sabem de que forma a gente constitui as nossas memórias? Essa é uma pergunta interessante, hein? Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso também. Bom, para a gente poder constituir uma memória, a gente vai precisar de algumas coisas desse meio externo em que a gente vive, né? Eu não estou falando só do sistema nervoso, tá? Eu estou falando sobre aquilo que está presente nas nossas memórias. As memórias, elas podem ser diversas. Bom, eu não vou responder essas perguntas aqui agora e nem vocês, né? Então vamos deixar isso aqui para depois. Gente, nós estávamos falando sobre o sistema nervoso, falamos sobre as células, sobre os órgãos, sobre todas as estruturas que fazem parte, as divisões do sistema nervoso, como que cada um trabalha, como que cada um funciona e também sobre todo o controle que o sistema nervoso faz sobre o nosso corpo e os demais sistemas. Além de tudo, a gente falou também da interação do sistema nervoso com o sistema locomotor, para que a gente possa se locomover, se movimentar. Beleza. Daqui para frente, nas unidades 3 e 4 do livro, a gente vai falar sobre os órgãos dos sentidos. Então já fica uma pista aí para aquelas duas primeiras perguntas. E aí eu vim trazer aqui umas curiosidades nessa aula, antes da gente poder entrar de fato lá na parte teórica, para a gente poder entender como que funciona, quais são as estruturas envolvidas e tal. Então vamos a algumas curiosidades. Em primeiro lugar, eu queria dizer que antes mesmo da gente nascer, quando nós somos um feto, os nossos sentidos já começam a ser desenvolvidos. Então, o feto dentro da barriga da mãe já começa a perceber ali alguns sons, né, alguns barulhos e tal. Ele não vai distinguir, obviamente, que tipo de som que é, mas ele consegue perceber ali algumas coisas. Assim como ele já tem ali as primeiras sensações do que é o tato. Então ele começa a perceber ali por meio da pele dele, né? Ali algumas coisas em que ele encosta dentro do corpo da mãe e tal, assim como um pouquinho do que é o olfato e etc. É bem interessante pensar que antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente ganhar a vida, a gente já está ali com algumas sensações que são muito importantes. Bom, uma outra coisa bem interessante é com relação a dois sentidos que trabalham de uma forma bastante integrada, que é o sentido do olfato e o sentido da gustação. Galera, não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando tem aquela comida da hora, né, que a gente gosta bastante, como, por exemplo, estrogonofe, eu pelo menos gosto muito, né, e ela está sendo preparada, a gente começa a sentir o cheiro daquela comida, a gente já reconhece que tipo de comida que está sendo produzida ali, né, que está sendo produzida mesmo, e também a gente passa a lembrar um pouco do gosto, né, qual é o sabor daquela comida. Isso é bem interessante. E aí, olha só, se nós estivermos com o nosso nariz entupido, né, seja por causa de uma gripe, por causa de uma rinite e tal, né, mas enfim, o sentido do olfato ele não vai estar funcionando muito bem. Não sei se vocês já repararam, mas a gente não consegue sentir o sabor da comida direito também. A gente sente aquele gosto meio michuruca, assim, né? A gente não consegue sentir direito o sabor. A gente não tem nem muito prazer quando a gente come com gripe, né? Com o nariz entupido ali e tal, com aquela situação. Por que isso? Porque tanto o sentido do olfato quanto o sentido da gustação, eles estão relacionados com as partículas químicas dos alimentos, né? Então a gente sente o cheiro de uma comida por causa dessas partículas químicas que são lançadas no ar, né? E aí esse ar ele vai chegar até o nosso nariz, a gente vai respirar e vai distinguir ali algum tipo de cheiro, beleza? Assim como as partículas químicas que são liberadas diretamente do alimento na nossa língua, né? E aí a gente vai perceber o sabor ali. E é por isso que é importante a gente sentir o cheiro e sentir o gosto, certo? Então, esses dois sentidos eles não vão trabalhar de forma independente, eles agem de uma forma bem integrada. Isso é muito curioso e eu vou trazer umas outras curiosidades mais para frente aí. Bom, tem uma outra coisa que é bem interessante que quais será que são as menores estruturas do nosso corpo, né? Eu diria que são 3 ossículos, são 3 ossinhos que estão presentes lá no nosso ouvido interno, né? Que faz parte do nosso processo de audição. Olha só, martelo, bigorna e estribo são os nomes dos 3 menores ossos do corpo humano. Agora, vocês sabem qual que é a maior estrutura do corpo humano? Qual é o maior órgão do corpo humano?
não sei se vocês sabem, mas está relacionado com o tato. Qual será que é o órgão que está relacionado com o tato? É a pele, galera. A pele é o maior órgão do corpo humano. Isso é bem interessante. E esse órgão ele é tão importante, né? Esse sentido é tão importante que está relacionado não apenas com as nossas sensações de calor ou de frio, né? As sensações térmicas, mas também está relacionado com o toque, seja um toque mais leve, ou seja um toque mais pesado, mais firme, né? Até mesmo uma pancada, por exemplo, e também com os tipos de textura que a gente pode sentir, seja uma superfície lisa, uma superfície áspera, né? A gente tem ali vários níveis de sensibilidade por meio da nossa pele. Isso é bem interessante também, né? Bom, agora com relação à visão, o que será que tem de curioso em relação à visão, né? Olha, eu acho que vocês não sabem disso, né? Os nossos olhos são estruturas especializadas em captar a luz do ambiente. E aí, essa luz ela vai atravessar os nossos olhos por meio da nossa pupila e lá no fundo do nosso olho tem uma região chamada de retina, que é onde se forma a imagem, né? Tem algumas células especializadas ali, que nas próximas aulas eu vou falar quais são, né? E aí, a imagem ela é formada na retina. Entretanto, a imagem ela é formada ao contrário. Nossos olhos formam uma imagem invertida. Olha que doideira isso. Mas espera aí, você está falando que a imagem ela é formada invertida, mas eu enxergo tudo no seu sentido normal, né? Sem estar invertido. Pois bem, graças ao trabalho da comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro, a gente consegue então formar uma imagem correta, né? Uma imagem que não está invertida, ou seja, por meio da interpretação que o nosso cérebro faz desse estímulo. Olha que da hora. E a última coisa que eu quero comentar aqui, né, para não ficar dando muito spoiler do que vem por aí, é que as nossas memórias, elas são formadas pelos nossos sentidos. Olha que interessante, gente. Então, para responder uma daquelas perguntas iniciais lá, as nossas memórias são formadas por meio dos nossos sentidos. E tem uma coisa que é bem interessante, a gente consegue resgatar muitas memórias justamente por causa dos nossos sentidos. Então, por exemplo, tem alguma coisa que a gente comeu há muitos anos atrás, ou tem o cheiro de uma flor, o cheiro de alguma coisa que nos agradou, que nos marcou, né? Que foi um cheiro bem marcante e tal. Isso pode ser um cheiro bem ruim também, tá? Que marca muitas vezes. E aí isso aconteceu há muitos anos atrás. Beleza, a gente não se lembra disso, né? É um cheiro e tal. Pois bem, se em uma situação, depois de 5, depois de 10 anos, depois de muito tempo, a gente entrar em contato com alguma coisa que seja parecida ou até mesmo com o mesmo cheiro muito particular, a gente vai resgatar toda uma memória de um dia em que a gente estava numa determinada situação, num determinado local, muitas vezes com determinadas pessoas, e a gente vai resgatar então essa memória por causa de um estímulo dado pelos nossos sentidos. Olha que interessante. E isso serve para gosto, e isso serve para sons, isso serve para imagens, isso serve para diversos tipos de coisa. É bem interessante. Então você já tem uma pista aí de que, como nós estávamos falando sobre o sistema nervoso, a gente vai continuar falando ainda sobre o sistema nervoso, só que sobre um outro aspecto, a relação dos órgãos dos sentidos e as suas estruturas especializadas aí em captar os estímulos do meio, para que o nosso cérebro faça a interpretação disso tudo e a gente vai lidar então com esse mundão ao redor, justamente por causa dessa integração dos órgãos dos sentidos e do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Então aqui eu acho que eu acabei respondendo a primeira pergunta que eu tinha feito lá, né? Bom, pessoal, é isso aí. Tem muitas outras curiosidades que eu vou trazer nas próximas aulas, beleza? Essa foi uma aula de introdução, porque a gente está tranquilo aí, né? A gente está, digamos assim, adiantados aí nos assuntos do nosso livro. Então vamos fazer essa aula um pouco mais de boa, um pouco mais curtinha aí. E a partir da próxima aula, a gente vai entrar mais precisamente nos órgãos dos sentidos e as suas estruturas e como que funciona especificamente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se cuidem, um bom início de semana para todo mundo. Qualquer dúvida, façam as anotações para a gente conversar no nosso plantão. E é isso aí, até mais. Valeu, galera!